Bom dia, amada igreja. Espero que todos estejam muito bem. Mais uma vez é um prazer gigante estar aqui com os irmãos reunidos para mais uma vez cultuarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Bom, dando sequência na nossa série de mensagens que temos estudado, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com cada um de vocês, temos estudado sobre as 7 frases da cruz, ou seja, as 7 frases que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse durante a sua crucificação. E esse é inclusive o tema, o título de um livro que Deus me concedeu a graça e o privilégio de escrever sobre, que fala sobre as 7 frases da cruz. Inclusive, caso você ainda não tenha adquirido o livro, ou caso estamos aí na época de final de ano, Natal chegando, caso você queira presentear algum amigo, o livro é muito evangelístico. Eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas na vida dessa pessoa querida que você presentear. Então tá aí, caso você não tenha adquirido ainda, ou caso você queira presentear alguém, entre em contato comigo ou com o pastor Devair, que com certeza esse livro vai chegar até você. Mais uma vez, como eu já falei, é uma alegria, um privilégio estar junto com os irmãos. Desde já agradeço a vida do pastor Devair, da Tânia, da sua família. São irmãos queridos que estão sempre em nossas orações, e que Deus continue abençoando essa igreja de Cosmópolis, uma igreja tão séria, uma igreja tão amada e que mora verdadeiramente no meu coração. A gente já passou da metade, estudamos sobre a primeira frase que Cristo falou na cruz, que foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, uma palavra de perdão. A segunda frase: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, uma palavra de salvação. A terceira frase foi uma palavra de unidade: eis aí teu filho e eis aí a tua mãe. E a quarta frase que estudamos na última oportunidade que a gente pôde estar junto, que foi uma palavra de sacrifício: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez um exercício aí para os irmãos fazerem aí, quem sabe, memorizar todas as frases que a gente já viu até agora. Foram 4, agora vai ser 5. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado se memorizar isso aí e internalizar essas grandes verdades no seu coração. Como já dei um breve spoiler aqui, hoje vamos estudar sobre a quinta frase da cruz, uma palavra de humanidade. O nosso texto está lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus para acompanharem juntos aqui a leitura do texto. Repetindo, João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, isso aqui é um breve spoiler da sexta frase, está consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Vou repetir. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse: estou com sede. Outra versão diz: tenho sede. Essa é a quinta frase da cruz: tenho sede. Me acompanhem na oração, por favor, irmãos. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui para estudarmos e aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Por favor, Senhor, use a minha vida, apesar das minhas limitações, das minhas falhas e pecados. Que de fato, Senhor, o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações para que a gente possa entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer nos dizer, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Que de fato, essa frase que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pronunciou ali na cruz, Pai, que ela possa fazer morada em nosso coração e que nós possamos entender verdadeiramente o significado e a mensagem da cruz. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor nos ouve. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, repetindo, hoje vamos estudar sobre a quinta frase de Jesus Cristo ali na cruz, que foi justamente essa frase que eu acabei de ler para vocês: tenho sede. E o curioso é que essa quinta frase
numa primeira impressão, ela pode até parecer a mais fraquinha, digamos assim, dentre as 7 frases da cruz, né? Porque quando a gente lê, por exemplo, a primeira frase, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Nossa, a gente fica maravilhado, né? Outra frase que a gente viu no domingo passado, Deus meu, por que me desamparaste? Nossa, queixo cai até assim, né? São verdades maravilhosas. E talvez, numa leitura meio desatenta da nossa parte, quando a gente se depara aqui com essa frase e lê, tenho sede, a gente pode pensar que essa frase não tem muita coisa para nos ensinar, né? Ah, tá bom, Jesus ficou com sede, normal, estava sendo crucificado, faz parte. Mas não, até mesmo essa frase aqui, 2 palavrinhas no português, tenho sede, ela está em total pé de igualdade com as demais frases. Isso porque todas as 7 frases de Jesus Cristo ali na cruz, elas foram maravilhosas, elas são fenomenais. E essa frase aqui, ela, digamos, junto com a última frase que a gente estudou, que foi o Deus meu, por que me desamparaste? Ela expressa um momento de extrema angústia, algo muito sério está por detrás dessa frase. Isso aqui a gente pode se deparar com uma ironia muito grande. Vamos observar mais um pouquinho aqui. É uma frase muito dramática, acho que dramática é uma boa característica para essa frase. Por quê? O evangelista João, que foi inclusive o mesmo que escreveu esse episódio que a gente acabou de ler, lá no comecinho do seu evangelho, ele nos diz o seguinte sobre Jesus Cristo. João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, a Bíblia, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia, ela é bem clara em apontar para o fato de que Jesus Cristo é o Deus feito homem. O nosso Salvador, ele não foi simplesmente um profeta ou um homem com um espírito iluminado, como muitos dizem por aí. Não. Aquele homem que veio ao mundo era o Deus feito homem. Que mensagem! O nosso Deus, ele se encarnou. O nosso Deus se fez criatura e veio até nós. E olha que ironia! O Criador de todas as coisas, aquele mesmo que fez rios, mares, lagos e oceanos, aquele que projetou cada molécula de água que existe nesse nosso planeta, esse mesmo Deus, ali na cruz, ele necessitou de um simples copo d'água. Que ironia, que dramática essa quinta frase da cruz. O Criador de todas as coisas precisou, ali durante a sua crucificação, de um simples copo d'água. Eu dei uma pesquisada aí na internet, depois vocês podem fazer a mesma coisa. Eu vi a quantidade de litros de água que existe no nosso planeta. Eu não sabia nem falar esse número, eu tive que pesquisar também, porque eu nem sei, é tanto zero. Eu vou até falar pro D&D colocar um número aí depois pra vocês verem como é absurdo. Mas esse número aí, ó, que vai aparecer para vocês, a gente fala o seguinte, que é 1 sextilhão e 260 quintilhões de litros d'água. Tudo isso ele criou. E ali na cruz precisava de um simples copo d'água. Curioso a gente analisar também que somente agora, na quinta frase, é que Jesus ele expressa a sua necessidade física. E isso é fato, isso é normal. Ele foi submetido a longas horas de tortura, de julgamento. E ali, na cruz, ele sente sede. A febre já começava a tomar conta do seu corpo. Realmente, todo esse enredo da cruz, ele nos mostra a beleza do Evangelho. Mas ele nos mostra também a questão do pavor e da vergonha que a cruz representava. Então, Cristo, ele se identificou conosco em sua humanidade. Ele foi um homem. Ao mesmo tempo em que Jesus, ele é o perfeito Deus, ele se fez um homem. Então, nas 2 primeiras frases que a gente já estudou, Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cristo, ele expressou toda a sua divindade. Quem, senão o único Deus, é capaz de perdoar pecados? Quem, senão o único Deus, é capaz de oferecer salvação ao ser humano? Mas agora, na quinta frase, o Messias, o nosso Salvador, ele expressou também a sua humanidade, o perfeito Deus e o perfeito homem. Essa quinta frase da cruz, ela nos traz 3 verdades maravilhosas que eu quero analisar hoje com cada um dos irmãos. A primeira delas, que a gente já abordou um pouquinho, é as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. O Evangelho, ele nos mostra que o nosso Deus, ele veio até nós. Ele se fez um homem. O Criador se fez criação. O Eterno entrou no tempo. O Deus onipresente, ele entrou no espaço físico de um corpo e se limitou às nossas fraquezas e necessidades. Ele se identificou conosco. Deus veio até nós para cumprir aquilo que nos era impossível, que era a restauração do nosso relacionamento com o Pai e a obtenção do perdão dos nossos pecados. Nós nunca conseguiríamos fazer isso, porque nós somos falhos, seres humanos caídos e vencidos. E por isso que o próprio Deus veio até nós. Mas Jesus Cristo, ele não foi um homem qualquer. Ele foi o perfeito representante da raça humana, aquele que agradou ao Pai em tudo, que fez tudo perfeitamente bem, não fez nada fora do lugar, aquele que nunca cometeu um só sequer pecado. E aquilo que para nós, seres humanos, pecadores e falhos, era impossível fazermos, ele, o perfeito Deus e o perfeito homem, ele fez. E ele restaurou de uma vez por todas o nosso relacionamento com o Pai. O perfeito sacrifício em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Tomou a cruz que era nossa. E ali naquela cruz nós vemos a pessoa histórica, humana, concreta, real e física de Jesus Cristo. Como eu já tenho falado, o perfeito Deus e o perfeito homem. Ele não é alguém que ora era Deus, ora era homem. Quando ele estava curando pecadores, ele era Deus, mas quando ele estava comendo, ele era homem. Não. Ele era 100% Deus e 100% homem. Totalmente Deus e totalmente homem. E a figura de Jesus Cristo, ela foi um impacto gigantesco para o ambiente religioso da sua época. Sabe por quê? Os judeus que estavam esperando um Messias há séculos, eles não esperavam, na verdade, esse tipo de Messias que foi Jesus Cristo, o servo sofredor. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias triunfante, que viria para libertá-los da escravidão, da opressão ali, dos romanos. Eles esperavam esse tipo de Messias. Até mesmo os discípulos de Jesus esperavam isso. E para eles foi muito difícil eles compreenderem essa ideia de que o Messias veio até nós não para ser triunfante ali na primeira vinda, mas ele veio para sofrer e para morrer. E na verdade, essa ideia do Messias sofredor, ela continua sendo um impacto gigantesco para nós mesmos, ainda hoje, cerca de 2000 anos depois da vinda de Jesus Cristo. Quando nós paramos para pensar no peso e no impacto da mensagem da cruz, no fato de que o soberano Deus veio até nós para se limitar às nossas fraquezas e limitações, para sofrer e para morrer no nosso lugar ali naquela cruz, isso nos comove. E essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem
que é capaz de transformar por completo os nossos corações. Então, a cruz, ela nunca, jamais, ela pode ser vista como um acidente histórico. A cruz, ela é o lugar de encontro entre Deus e o homem. Na cruz, aquele que é o perfeito Deus e o perfeito homem entregou sua vida para que nós, seres humanos, falhos e pecadores, pudéssemos ter nosso relacionamento com o Pai restabelecido. Na cruz, Deus e o homem estão resolvendo o seu problema de distanciamento. Divindade e humanidade caminharam lado a lado ali naquela cruz. E essa é a primeira verdade da nossa mensagem. As perfeitas divindade e humanidade de Jesus Cristo. A gente pensa que não pode ficar melhor, né? Mas a palavra de Deus é fantástica. Vamos para a segunda verdade. O peso físico sobre Jesus, o Messias sofredor. Na nossa última mensagem, abordamos sobre o peso moral e espiritual que Jesus Cristo carregou durante a sua crucificação, a ponto de que ele clamou ali naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas além dos pesos moral e espiritual que Cristo foi submetido ali naquela cruz por carregar os nossos pecados, a gente não pode se esquecer também do peso físico ao qual ele foi submetido. Ali, a crucificação ela não foi brincadeira. A crucificação era o destino dos piores malfeitores ali daquela época. Por vezes, as pessoas ficavam expostas ali na crucificação por dias. Era uma morte totalmente violenta e cruel. Jesus ele foi preso ali, na noite antes da sua crucificação, e ele passou a noite inteira sendo julgado, sendo escarnecido, sendo agredido, e depois teve que carregar sua cruz até o Monte do Calvário. E ali, na cruz, ele sofreu de uma forma absurda. Quem já teve a oportunidade de ver o filme A Paixão de Cristo, retrata um pouco do que foi esse sofrimento de Jesus. E toda vez que a gente vê para esse peso físico que Jesus carregou, a gente deve sempre se lembrar: por que tudo isso? Para que todo esse sofrimento? Será que foi por causa de idealismo político? Ou porque Jesus ele tinha simplesmente um espírito de mártir? Queria criar um nome ou algo do tipo? Não. A razão de todo esse sofrimento, ela já estava profetizada séculos antes pelo profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, um dos capítulos mais maravilhosos de toda a Escritura. Convido os irmãos a abrirem Isaías 53. Eu vou ler do versículo 3 até o 6. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de nós, de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Aqui nós podemos ver a razão desse sofrimento físico de Jesus Cristo. Sabe qual foi o motivo? Foi para a nossa salvação. Ali, na cruz, Cristo carregou os nossos pecados e Ele pagou pelos nossos pecados. O pecado ele só pode ser pago através do derramamento de sangue e de um sacrifício perfeito. E ali, o perfeito homem se entregou por nós naquela cruz, para que nós
pudéssemos encontrar a salvação. Maravilhoso, o enredo da cruz é fantástico. Que mensagem! Obrigado, Deus, pela mensagem da cruz. Então, a primeira verdade que a gente viu, as perfeitas humanidade e divindade de Jesus. A segunda verdade que a gente acabou de ver, sobre o peso físico sobre Jesus ali naquele momento. O Messias sofredor, que sofreu para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E por fim, chegando ao final, é um momento aí que vocês podem fazer tá acabando. Mas a terceira e última verdade, que é a seguinte, que na verdade, essa terceira verdade aqui é o principal, o clímax, digamos assim, da quinta frase de Jesus na cruz, que é o respeito de Jesus Cristo com as Escrituras. Como a gente leu, tem uma frasezinha ali que fala o seguinte: então, para que se cumprisse as Escrituras, disse, tenho sede. Jesus Cristo, ele veio para cumprir as Escrituras. Na verdade, ele é o Verbo encarnado, a palavra de Deus, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Verbo encarnado. E a pergunta que fica, né? Por que Jesus dizer que estava com sede seria o cumprimento das Escrituras? Né? Eis a grande questão. Jesus, ali na cruz, nessa quinta frase, ele citou o Salmo 69, que junto com o Salmo 22, que a gente já viu na última frase aí, eles são os Salmos da cruz. Eles foram escritos cerca de 1000 anos antes da vinda de Jesus Cristo. E eles tratam a respeito de detalhes precisos da crucificação do Messias, da crucificação do nosso Salvador. Convido os irmãos a abrirem, vamos lá, Salmo 69. Eu vou ler o versículo 3 e o versículo 20 e o 21. Salmo 69, versículos 3 e 20 e 21. Estou cansado de clamar, minha garganta secou-se, meus olhos desfalecem de tanto esperar pelo meu Deus. Versículo 20. Afrontas quebrantaram meu coração, estou debilitado, esperei por compaixão, mas nada achei, esperei por consoladores, mas não os encontrei. E agora o versículo 21. Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Então, cerca de 1000 anos antes, foi dito que o Messias teria sede. E ali, na cruz, em meio ao seu sofrimento, Jesus Cristo, ele sabia que as Escrituras tinham de ser cumpridas. E por isso ele clamou, tenho sede. Mas aí alguém pode pensar, mas esse Jesus, ele era um malandro mesmo. Ele, obviamente, conhecia esse salmo, né? Sabia que o Messias clamaria estar com sede ali, né? Então ele arquitetou todo o cenário ali na crucificação para que ele citasse o salmo e falasse que foi o cumprimento de uma profecia. Esse Jesus é um farsante mesmo, né? Mas eis que algo inusitado aconteceu logo em seguida do pronunciamento de Jesus Cristo ali na cruz, de ter dito que tenho sede. Vamos continuar a leitura do nosso texto base, vamos voltar para o Evangelho de João. João 19, agora eu vou ler o versículo 29. Logo na sequência, tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre, então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Olha que maravilhoso, igreja. Os adversários de Jesus, os inimigos de Jesus, que não tinham interesse algum que uma profecia fosse cumprida ali, eles foram usados pelo próprio Deus para que as Escrituras fossem cumpridas. Lá no Salmo foi dito que lhe dariam vinagre para beber. E ali na cruz, Deus fez com que os algozes
e os inimigos de Jesus, aqueles que estavam o crucificando, Deus fez com que eles cumprissem as Escrituras. E aqui a gente pode ver o tamanho da soberania do nosso Deus. Nada acontece nesse mundo fora do controle dele. A Bíblia fala sobre Jesus que ele foi o cordeiro morto desde a fundação dos séculos. A cruz, ela foi um enredo pensado, trabalhado e escrito por Deus desde a fundação dos séculos. O nosso Deus, ele é soberano e nada, igreja, absolutamente nada, foge do controle de suas mãos. Toda a história do universo, ela aconteceu de tal forma para que no momento oportuno o Cordeiro de Deus viesse até nós e entregasse sua vida ali naquela cruz por cada um de nós. Igreja, por que nós cremos na Bíblia? É simples, porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Todas as suas profecias, elas se cumpriram, estão se cumprindo ou se cumprirão no tempo devido. O nosso Deus, ele é soberano. Curioso, a gente está estudando sobre a morte aqui de Jesus Cristo, mas vamos voltar um pouco para o seu nascimento. 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Miqueias disse que o Messias viria de Belém de Efrata. Só que algumas semanas antes do nascimento de Jesus, Maria, a sua mãe, junto com José, seu pai terreno, eles estavam a cerca de 300 quilômetros de onde as Escrituras diziam que o Messias deveria nascer. Então, lá em Roma, o imperador pagão César Augusto, que nem tinha conhecimento de Escritura, nem temia a Deus, ele baixou um decreto obrigando cada um a voltar para sua cidade natal para um recenseamento. E lá vão Maria e José para Belém de Efrata, lá para onde as Escrituras tinham dito que o Messias viria, e lá se cumpre mais uma profecia. É maravilhoso a gente pensar nessa soberania de Deus. O nosso Deus, ele tem todo o poder e tudo acontece de acordo com a vontade dele. Quando a gente mergulha na Bíblia, essa verdade ela se torna gigantesca para cada um de nós. Vela pelo cumprimento da sua palavra. E Jesus Cristo é o plano de Deus desde a fundação dos séculos. Portanto, Cristo seguiu, obedeceu e cumpriu toda a Escritura em sua pessoa. E agora já partindo para a conclusão da nossa quinta mensagem da cruz. Quando a gente ora, a gente não está erguendo a nossa voz para um Deus inacessível, para um Deus distante ou para um Deus apático. Quando a gente ora, nós estamos erguendo as nossas vozes para um Deus que nos entende. Ele foi um homem um dia. O nosso Deus, ele nos compreende as nossas dores. Como diz aquela bela música nas estrelas, descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. O nosso Deus, essa é uma das maiores verdades do Evangelho. O nosso Deus não é um Deus apático e inacessível. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro e que veio até nós. É o Deus que nos compreende as nossas dores. Fez humano um dia e habitou entre nós. Ele nos compreende não somente por onisciência, pelo fato de saber todas as coisas, mas ele nos compreende na prática, por experiência própria. Tenho sede. Essa foi a frase de Jesus Cristo ali naquela cruz. Tenho sede. E a semelhança de Jesus, que ali na cruz ele clamou estar com sede, a sede física, todos nós, a semelhança dele, também temos sede. E não somente a sede física, mas nós temos também a sede espiritual. Todos nós somos seres sedentos e caminhamos por esse mundo
em busca de significado e sedentos, buscando pela água que satisfaz o nosso coração. Na cruz, Jesus Cristo teve sede para que nós não tivéssemos mais sede. João 7,37 nos diz o seguinte, Jesus falando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo, Ele é a água da vida. Somente Ele é capaz de satisfazer e saciar a nossa sede por significado. Somente Jesus Cristo é capaz de irrigar o nosso angustiado e triste coração. Jesus Cristo oferece água para cada um de nós, a água da vida, como Ele ofereceu para aquela mulher samaritana ali no poço. Ela poderia beber daquela água do poço, mas ela teria sede novamente. Mas caso ela bebesse da água da vida, que é Jesus Cristo, ela nunca mais teria sede. E a mesma verdade se aplica a cada um de nós hoje. Bebamos da água da vida. Você esteja andando por esse mundo sedento por significado, por sentido. Pergunta, pois bem, eis aqui o convite de hoje. Beba da água da vida. Somente Jesus Cristo é capaz de matar a nossa sede por significado. Reconheça-o como seu único e suficiente Salvador. E as incertezas da vida darão lugar à certeza que é caminhar ao lado de Jesus Cristo. Beba da água da vida. Na cruz, Cristo exclamou estar com sede para que nós não tivéssemos mais sede. Ele é a água da vida. Oremos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela mensagem da cruz. Obrigado porque exclusivamente Ti, Senhor, é capaz de encher o nosso coração de sentido, de significado e de vida. Obrigado porque o Senhor é a água da vida. Só o Senhor é capaz de matar nossa sede por significado. Muito obrigado, Pai, pelo enredo da cruz, o enredo que é capaz de nos dar a verdadeira salvação, capaz de trazer perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigado porque o Senhor nos entende. Obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso e não existe nada melhor do que caminhar ao Teu lado aqui neste mundo. Nos abençoe, Pai, e nos guarde. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, igreja. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço.